Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos aqui para dar início ao nosso segundo momento, ou seja, a nossa segunda aula com a temática Conjunturas e Reflexões, o movimento abolicionista brasileiro. Eu gostaria de chamar a atenção para vocês que em nosso primeiro encontro, em nossa primeira aula, nós discorremos em torno da questão da crise e decadência do Brasil Império. Falamos lá da crise, da questão da mineração, do ouro, da exploração de diamantes, em que as minas já estavam esgotadas. Ponderamos também a tão criticada e falada da questão militar, um atrito entre a ala de oficiais militares e o próprio governo imperial. Ressaltamos, consequentemente, a questão religiosa, o atrito entre os bispos de Olinda e do Pará. Falamos a questão do rompimento diplomático entre Brasil e Inglaterra, de 1863 a 65 e, consequentemente. Na aula de hoje, nós iremos abordar sobre a temática do abolicionismo a questão de intelectuais abolicionistas com mais precisão e mais foco em relação a Joaquim Nabuco. Ou melhor, Joaquim Aurélio Nabuco de Araújo. Ele nasceu em uma casa repleta de política. Seu pai, José Tomás Nabuco de Araújo, ocupou posições proeminentes no segundo reinado e encaminhou o filho para a carreira. Nabuco cursou direito, a trilha formativa da elite política imperial, e guardou na diplomacia em Washington e Londres até estrear no parlamento em 1879. Então, se engajou no movimento pela abolição da escravidão que se organizava na sociedade, criando com André Rebouças a Sociedade Brasileira contra a Escravidão, exibindo seu carisma em comícios em favor da causa. Alonso, 2009. A respeito dessa estação, eu gostaria de ressaltar um aspecto bastante importante e peculiar dentre as principais figuras de importância política na história do Brasil, que é a sua origem, o seu berço familiar lhe servindo, lhe apropriando tanto de influência e de experiência, como é o caso de Joaquim Nabuco. Desde pequeno, é claro que uma pessoa de determinada família, de uma família tradicional, vindo da política, sabemos que o cotidiano, as conversas, o diálogo de política é intenso, e isso, consequentemente, vai servir de influência para essa pessoa que está em formação. O café da manhã, repleto de pessoas, de políticos, as conversas, os diálogos, as viagens sobre política, vai servir diretamente influência para um futuro político, assim como foi Joaquim Nabuco. Portanto, nós passaremos agora nesse momento a fazer uma breve análise sobre a importante obra de Joaquim Nabuco, que é o Abolicionismo, publicado em 1883. Assim, o livro é dividido em 4 partes, ou seja, em 4 grandes teses. Uma delas, ou seja, a primeira, é a da ilegalidade e da ilegitimidade da escravidão, nem baseada no direito natural, nem na lei, ausente da Constituição e inexistente de um código negreiro. Portanto, Joaquim Nabuco, nesse primeiro momento, ele vai ressaltar que, em si, em tese, em sua consistência, a escravidão ela é ilegal, ela é ilegítima, ela não tem respaldo teórico para se constituir como tal, até mesmo nem no direito natural, e ausente de uma Constituição. Assim, inexiste, por consequência, até mesmo um próprio Código Negreiro. Passando para a segunda tese do livro Abolicionismo, a outra é da incompatibilidade da escravidão com a modernidade. Nabuco, como toda a sua geração, trocou a ênfase política da historiografia imperial pelo foco na dinâmica socioeconômica, inspirado na política científica europeia, o esquema evolutivo da história de Roma, de Theodore,
traçando uma linha evolutiva no Ocidente, do feudalismo aristocrático ao capitalismo democrático. Permitiu-lhe apresentar a escravidão como instituição fóssil e inconciliável com a civilização moderna. É muito importante, né, esse traço histórico, socioeconômico que o Joaquim Nabuco traça a respeito, né, de explicar a inconciliação da modernidade com a escravidão, como era sustentado aqui no Brasil até fins do século XIX. Como que o mundo já teve tantas guerras, tantos conflitos, motins, constituições, discursos políticos, ideais de liberdade, igualdade, até mesmo a respeito e menção à Revolução Francesa, e em plena modernidade, países como o Brasil, nesse contexto, ainda, né, permanecia com o regime de escravidão, com a mão de obra não assalariada, com castigos físicos, né? Isso era, como ele considerou em suas próprias palavras, como uma instituição fóssil inconciliável com a civilização moderna. Dando continuidade à nossa terceira tese em relação à obra Abolicionismo, de Joaquim Nabuco, que é o raciocínio que a leitura de O Brasil e as colônias portuguesas de Oliveira Martins particularizou, apondo terceira tese, a de que a metrópole transmitira sua decadência ao legar ao Brasil trinômio vicioso, e a organização social baseada no latifúndio, na monocultura e no comércio de escravos. Portanto, nós podemos analisar da seguinte forma: a terceira tese ponderando que uma decadente e herança dos nossos colonizadores deixada aqui no Brasil, que foi a predominância do latifúndio, constituindo no sistema de plantations que eu já expliquei para vocês, com a presença de uma monocultura, de grandes quantidades de terra, da mão de obra escrava, e toda essa produção voltada unicamente para o mercado externo. Assim, passamos para a terceira tese da obra, o abolicionismo. Dessa análise histórica estrutural, a formação brasileira, sai a tese principal de o abolicionismo. A escravidão seria uma herança colonial, que adquiriu caráter de sistema social, estruturadora de todas as instituições, costumes e práticas. Como empresa econômica principal, entranhou-se na ocupação do território e, em par com a monocultura, esgotou a terra e concentrou, impedindo o desenvolvimento de um operariado assalariado e de classes médias, e condenou os homens livres, pobres, à dependência dos grandes proprietários. Vejam quanta importância tem, nesse trecho referente à quarta tese do livro Abolicionismo, a respeito de uma análise histórica e estrutural da sociedade brasileira, pelo qual o regime de escravidão ele é uma herança colonial, uma herança da predominância do latifúndio, que adquiriu até mesmo uma forma de sistema social devido, acredito eu, à sua longa metragem, ou seja, mais de 3 séculos de escravidão. Funcionou como uma empresa econômica principal que entranhou-se em nosso território. Assim, eu gostaria de deixar claro que podemos justificar essa herança colonial, até mesmo mencionando a tardia, ao meu ver, a tardia e lenta industrialização e urbanização do Brasil. Acredito eu que foi devido a essa herança e até mesmo a não diversificação da economia. Sim, percebam que, realizando um panorama geral da história socioeconômica do Brasil, o primeiro ciclo exploratório do Brasil inicia-se com o pau-brasil. Conforme a madeira, o pau-brasil tinha sua existência no litoral, as pessoas iam queimando, derrubando e andando conforme a mata, as veredas da mata. Assim, consequentemente, vem a cana-de-açúcar, outro produto, outra monocultura. Não há uma diversificação da economia.
Posteriormente vem a exploração do ouro, consequentemente o café. Percebam que dentre os vários séculos não há uma diversificação da economia. Como eu falei na primeira aula, né, conforme o pensamento de grandes autores, como Caio Prado Júnior, ao falar na época da exploração das minas, houve, né, uma intensa crise na própria lavoura de subsistência, porque a atenção, o foco de obter, né, minerais, em especial o ouro e diamante, o foco era tanto que, por outro lado, as pessoas esqueceram de plantar a sua própria alimentação. Né? Deu nisso uma crise de subsistência, ao falar que a pouca comida que tinha disponível era muito cara, né? E também a questão da locomotividade, né? Os meios, os transportes. Percebam, estou falando de século 17 e 18, né? Os meios de transporte eram, em especial, as vias fluviais, ou seja, os rios. Né? Não tinha estradas no Brasil ainda feita, pronta e acabada. E ao mesmo tempo, essa herança desencadeou a predominância do campo sobre a cidade, como muito bem ressaltado na obra de Sérgio Buarque de Holanda, Em Raízes do Brasil. Ele vai afirmar que até boa parte do século, até a década de 30 do século XX, a figura do campo, a predominância do campo sobre a cidade vai ser muito maior. A cidade vai ser, né, um reduto de alguns suprimento de alimentação, uma missa aos finais de semana, mas o centro de trabalho, dos meios de produção, a vida, né, cotidiana, está centrada no campo, na labuta, no dia a dia, no trabalho. E até quando se fala de igreja, os próprios engenhos, né, as próprias fazendas já tinham em si suas capelas, suas pequeninas igrejas. Enfim, nas palavras de Afonso, 2009, a escravidão tornou-se o pilar de todas as profissões e negócios, gerando uma rede de relações de clientela, que invadiu o Estado e viciou toda a sociedade no seu usufruto. No sistema político, impediu a formação de um corpo de cidadãos e de uma opinião pública autônoma, já que direito de voto se assentava na propriedade de escravos. Veja quanta importância nessa pequena citação. Primeiramente, vamos ressaltar aqui o início. Foi o pilar de todas as profissões e negócios, ou seja, a escravidão, gerando uma rede de relações e clientela. Percebam que a escravidão, o lucro, né, a lucratividade, a lógica rentável da escravidão, ela não se dá apenas com o escravo no campo trabalhando, não. O tráfico de escravos, gente, é algo que rendeu muito lucros, né, para os contrabandistas, para os carregadores de escravos. Houve todo em si, né, uma rede de relações de clientela. E por consequência disso, impediu que uma formação, um corpo de cidadãos, de pessoas que estavam ausentes das decisões políticas. Vejamos que no Brasil Império estava, conforme a Constituição de 1824, a questão do voto censitário. Só votava quem tinha contos de réis, só votava quem tinha bens, só votava e seria votado quem tinha bens materiais. Assim, a sequela mais duradoura seria cultural. A escravidão, esta estruturou de um modo de vida, imiscuiu-se na composição do povo brasileiro. Adentrou a família, a religião e o trabalho, semeando em tudo os germes da decadência. Nabucco, então, desenha a escravidão como uma instituição total, entranhada na formação da sociedade, do Estado e da cultura brasileira, e como fenômeno relacional de independência entre senhor e escravo,
aprisionando os próprios donos de escravos em sua lógica perversa. Quantas palavras, quantos sentidos nessa citação de Alonso de 2019. A sequela mais duradoura foi a cultural. E nesse caso nós podemos pensar até mesmo no racismo com os descendentes dos escravos, descendentes em toda essa conjuntura social. E até mesmo podemos pensar, conforme a citação, em relação às sequelas, com a abolição da escravatura, essa população negra do campo, constituinte, ou seja, chamadas de ex-escravos, elas não foram paradas com um projeto político, elas não foram paradas com políticas públicas, com portas abertas para a educação, para a participação, para as decisões. Não foi proposto um assentamento, uma distribuição de terras, enfim, houve toda uma sequela cultural pós-abolição da escravatura. A mesma luz atravessa os grandes livros de Nabucco, mas, como no prisma, cada um a reverbera em cores peculiares, acompanhando os solavancos da conjuntura reformista no Império. Descontinuou em o abolicionismo os fundamentos escravistas da formação social, vinculando a elite política à base socioeconômica que a nutria. O monarquista do início da República privilegiou em um estadista a história política, autonomizando o jogo político e institucional da sociedade escravista. Diplomata, adotou em sua formação o ângulo cultural para recompor a formação aristocrática de que se fez. Exemplo, o livro do reformista revela que do monarquista sonegam o sereníssimo império e sua fina flor ficam raízes no pântano da escravidão. Percebam quanta importância a respeito da obra de Joaquim Nabuco, da obra e vida de Joaquim Nabuco. Assim, segundo Machado, 2007, a luta anti-escravista ocupou vários espaços no Rio de Janeiro, do parlamento às ruas, dos grandes teatros, às igrejas e jornais, das casas grandes às propriedades e senzalas. Assim, o abolicionismo se desenvolveu em diversos palcos que se serviam para criticar a quem Joaquim Nabuco denominava a nefanda instituição. Festas beneficentes e quermesses também eram organizadas para engaiar a simpatia popular e recursos destinados à alforria dos cativos. A ação nas vias públicas, através de comícios para convencer os proprietários dos males do cativeiro, também era outro artifício usado pelos militantes. Percebam que tamanha era a luta para a abolição da escravatura, para chegar no 13 de maio de 1888. Uma luta escravista que ocupou vários espaços, enfim. Para Machado, 2007, a imprensa era caracterizada por Joaquim Nabuco como um fator importante na história da democratização do país, destacando a sua importância para os historiadores quando futuramente estudassem a escravidão. José Patrocínio registrou também o papel que os jornalistas desempenharam na propaganda anti-escravista. Às vésperas da extinção legal da escravidão, ele ressaltou como o atrito da imprensa e o calor da palavra serviram para limar os grilhões de 3 séculos de cativeiro. Perceba o tamanho da importância que a imprensa já fazia se presente em final do século XIX. Ela sempre implicando como atrito, denunciando as causas que o Império mantinha. No caso, era a escravidão. E vejam só o belo pensamento e a noção de Joaquim Nabuco, já pensando naquele contexto que as fontes criadas pela imprensa a respeito do abolicionismo iria servir de fonte de estudos para os historiadores no futuro, como serve hoje para nós. Uma bela de uma citação.
Assim, né, conforme Machado, 2007, ao mesmo tempo em que procuravam demonstrar aos senhores a inviabilidade de preservação do escravismo, deixavam claro que a abolição não poderia ser feita de uma forma traumática. Nabucco, por exemplo, considerava-se um predestinado porque possuía, conforme suas palavras, um mandato, entre aspas, delegado pelos cativos para atuar como advogado gratuito, a defesa de suas reivindicações e de seus direitos, conforme suas palavras e concepções. Tornava-se fundamental educar, corrigir e tutelar o escravo ou o liberto. Portanto, nós gostaríamos de deixar claro que, com o fim da escravidão, né, como já falei anteriormente, não houve políticas públicas, não houve um projeto que amparasse essas famílias, né, com o fim do trabalho escravo. Foi uma grande, né, mazela, uma grande deficiência, né, que o governo deixou de atuar na hora que mais as pessoas precisavam. Por fim, em nosso último tópico, eu queria ressaltar também a respeito de um personagem histórico muito conhecido na história do Brasil, em algumas partes, em alguns sentidos, mas em outros inesquecidos e camuflados pela história, que é o papel de Antônio Conselheiro também na luta pelo abolicionismo brasileiro, no qual, né, foi uma temática que eu escrevi em meu trabalho de conclusão de curso a respeito de Antônio Conselheiro, e pelo qual eu escrevi uma perspectiva de desvendar, de buscar analisar as ações de Conselheiro que a historiografia por muito tempo buscou camuflar. Não só a história de Antônio Conselheiro em si, mas a Guerra de Canudos, pelo qual também eu busquei a luta das mulheres, a participação das mulheres na guerra, o caso de Antônio Conselheiro e seu papel abolicionista, que eu queria gostar de mencionar nesse momento. O nome de Antônio Conselheiro, ele não figura entre os grandes propagandistas da abolição. Os que escreveram sobre o movimento abolicionista, a ele não se referem. Não valorizam suas prédicas junto aos escravos. E por quê? Porque Antônio Conselheiro sempre foi negado o papel exato que desempenhou na história. A maioria dos historiadores que dele se ocupam, mesmo os que apreciavam sua forte personalidade, apresentam-no como fanático, não dando importância à sua atividade pela libertação dos escravos. Muniz, 1978. Muniz, um grande historiador, tem muitas obras a respeito da Guerra de Canudos, pelo qual ele também vai tratar essa mesma premissa de um Antônio Conselheiro, não só o líder do reduto de Canudos, onde reuniu povos de diversas regiões, povo sofredor, passava necessidade, sobre uma tônica de um ideal de uma vida utópica que foi barrada de uma forma cruel, pelas tropas do governo, já falando-se em república. Aqui eu quero chamar mais a atenção a respeito de Antônio Conselheiro e o papel abolicionista. Em outras fontes, Antônio Conselheiro vai ser destacado como um grande agente pela luta dos escravos. Ele vai andar em fazendas, em arraiais, povoados, clamando e gritando a respeito, que os proprietários de escravos libertassem estes, porque eles nasceram livres e assim poderiam ser livres. Enquanto outros intelectuais, eis aqui a crítica, a crítica proposta, enquanto outros ditos intelectuais ficavam apenas nas tribunas, nos grandes centros da cidade, gritando por libertação dos escravos, e enquanto Antônio Conselheiro andava em fazenda vendo realidade de perto, gritando para soltar os escravos e amaldiçoando os proprietários desses. Essa questão da abolição e seus pecados é uma temática que ela deve ser debatida em outros momentos por nós. Há uma tamanha importância de debater esse fato, seja em grupos de estudos,
aqui eu já deixo, né, um ponto para vocês, né, um ânimo para estudar, para buscar entender mais sobre a questão não só do abolicionismo, mas até mesmo da questão da escravidão em si. Foi um fato de longa, duração da nossa história do Brasil, pelo qual não deve ser esquecido, não deve, ser acabado e deixado ao réu por nós. Lembrar nas datas comemorativas, nas datas em que lembramos, dos fatos que se passaram. Tantas oportunidades nas escolas de criarmos grupos de estudo, debates a respeito, dessa questão. E aqui eu deixo, os meus agradecimentos para quem nos acompanhou até aqui, e espero que todos vocês que assistiram ou vão assistir esse vídeo possam compreender, em modesta parte, algum ponto, possam também deixar na descrição do vídeo as suas dúvidas, reflexões, puderem compartilhar. No mais, obrigado pela participação.